Opa, gente, tô me ajeitando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Nós vamos estar falando sobre um livro que eu já tenho visto várias resenhas. Li esse livro quando eu era um adolescente, depois o reli, e cada vez que tenho em mãos o Cartas do Diabo do Seu Aprendiz, essa aqui é a edição dos nossos queridos da Thomas Nelson, eu tenho sempre novas surpresas e eu queria estar falando justamente sobre ele. Primeiro falar um pouco sobre a edição e dar umas dicas para você que não tenha lido, ou mesmo você que já leu o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Screwtape Letters. Primeira situação é lembrar de que esta não é a primeira edição do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz que chega às minhas mãos. Nós temos uma uma anterior à edição da Thomas Nelson, feita pela Martins Fontes. Algumas curiosidades aqui: a Martins Fontes, ela chama o Maldanado, que é o tio do Diabo Aprendiz, de Fitafuso, e chama-se o sobrinho, o Vermebil, enquanto aqui no C.S. Lewis, no Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, da Thomas Nelson, é Vermelindo. Tem uma edição mais antiga da editora Vida que eles tomaram por medida, botaram o nome original dos dois personagens, Screwtape e Wormwood. Screwtape seria alguma coisa parecida como adiposo, pegajoso, e o Wormwood fica naquela ideia do absinto. Por vezes eu acho que alguma coisa morna, não dá muito para você traduzir e trazer ao pé da letra em português, mas de toda forma vale a pena você estar lendo essa edição da editora Vida, principalmente a sua introdução, e eu vou falar já por quê. Esse livro foi escrito em 1942, você já deve ter ouvido falar, as pessoas já devem ter dito para você. Se você nunca leu ou se teve a mínima curiosidade de estar lendo alguma obra do C.S. Lewis, esse livro foi dado a Tolkien, que era seu amigo pessoal. Foi assim que ele editou, em 1942, esta obra. Ele acabou por dedicar ao seu amigo Tolkien, que daquele jeito meio ranzinza que de vez em quando Tolkien possuía, acabou não gostando da obra. Esse livro aqui é o apanhado de dois períodos distintos, De certa forma, primeiro é o apanhado da década de 40, Segunda Guerra Mundial, quando antes ele escrevia cada um desses capítulos para um tabloide chamado Guardian. Não é o tabloide The Guardian, esqueçam isso. É o tabloide Guardian que existia ali. Na própria introdução ele diz que esse tabloide já era extinto já na década de 60. Então você tem o primeiro período da obra, ela está na década de 40 e obviamente está sobre o ambiente da Segunda Guerra Mundial. O segundo período, 20 anos depois, em 1962, inclusive ele é dividido desta forma, vem um texto sobre o Maldanado, um brinde em nome de Maldanado, que vai em 1962, e aí, gente, ele acaba o ambiente final já da vida do próprio Lewis era o ambiente da Guerra Fria. Eu estou levantando esses dois assuntos porque existem alguns erros, na minha visão, na percepção sobre esta obra. Primeiro, ela não é uma obra para crianças e mesmo adolescentes, dependendo da idade e dependendo da percepção que venha a se ter sobre o conteúdo do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Segundo, ela não é uma obra sobre base de uma luta demoníaca. O que se usa aqui dentro são dois efeitos e duas estruturas de linguagem, dois fenômenos de linguagem, duas formas de linguagem, que são a sátira e a ironia. Então, da mesma forma que você vê outras obras se utilizando de personagens simplesmente para tratar um certo assunto sob um contexto de sátira ou mesmo de ironia, o C.S. Lewis vai se utilizar dos demônios para analisar não apenas o contexto religioso propriamente dito e espiritual de uma pessoa, mas para fazer críticas transversas a expoentes literários da época, como por exemplo Bernard Shaw. Então ele vai traduzir de forma irônica, a partir de Vermelindo e a partir do seu tio Maldanado, costuras onde ele consegue fazer uma construção dos seus personagens a partir de questões das quais ele se abraçava e questionava dentro e fora da igreja. Algumas outras situações que eu acho muito interessantes. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não tinha em mãos outras obras que depois começaram a ser editadas em profusão, primeiro pela Martins Fontes e agora pela HarperCollins, quando da sua
biografia da amizade entre Tolkien e Lewis, e também a Thomas Nelson, que ela começou a produzir várias obras e trazendo para nós várias obras do C.S. Lewis que estavam esgotadas ou não eram nem mesmo conhecidas por esse público brasileiro em geral. Mas o que eu acho por interessante dizer é: o C.S. Lewis acreditava no diabo. Ele deixa claro isso, inclusive, nos próprios textos. Mas, como eu disse a você, ele não está se utilizando de uma percepção meramente diabolizante para trazer para nós as ideias que ele quer construir. Tem uma situação muito básica e muito clara que ele deixa sempre para que nós possamos compreender, é que as cartas do Vermelindo, elas nunca são lindas. Você só entende quais são as questões do Vermelindo a partir das respostas do seu tio, que é o Fitafuso, que é o mal danado, e que acaba por atingir alguns aspectos das relações humanas. Então você vai ter dentro da obra questões ligadas à sexualidade cristã, questões ligadas à religião, a visão dele sobre o diabo e a guerra, dando uma segunda... deixando a guerra em segundo plano, deixando ela apenas como um enredo ambiental para que ele possa estar, na verdade, mergulhado no ser humano e naquele que ele vai chamar, não tem nenhum nome, ele chama de paciente. Os demônios chamam aqueles seres a serem tentados de pacientes, e esse paciente se divide em 3 movimentos claros para mim dentro do texto. O primeiro é um movimento materialista, e eu queria dizer para você que a HarperCollins acabou de lançar um livro belíssimo da década de 20, onde eles agruparam as cartas de C.S. Lewis quando ele ainda era ateu. O Meu Caminho Diante de Mim, uma obra belíssima que faz parte, inclusive, de todo o arcabouço dessas edições que estão sendo colocadas pela HarperCollins no mercado, e que acaba fazendo não só bem danado à nossa leitura, ao nosso coração, como também à nossa vista, porque a coleção é belíssima. Eu ainda vou levantar alguns livros aqui pertinho para a gente estar demonstrando para você como você precisa passar por alguns outros livros do C.S. Lewis para entender o contexto dele sobre esta paródia, sobre esta sátira. Eu diria para você, primeira questão básica que me fez melhorar o entendimento das cartas do C.S. Lewis se deu a partir das minhas leituras básicas de alguns livros que eu vou levantar aqui para você e que tem tudo a ver com este aqui. O primeiro, deixa eu ver se eu acho aqui. O primeiro, cadê? Tá aqui. O primeiro é Cristianismo Puro e Simples. Esse aqui é talvez a obra mais teológica do C.S. Lewis. Ele trabalha sobre outras questões voltadas à educação, questões da filologia, questões de críticas literárias e também textos baseados sobre a sua fé cristã. Mas esta obra, principalmente na sua primeira parte, ela te deixa muito bem preparado para compreender o C.S. Lewis, por exemplo, quando ele fala da questão da abnegação em lugar da questão do amor e da crença propriamente dita. Como é que se deu a tal transformação da qual ele era crítico, do processo de abnegação cristã, onde você era obrigado a deixar coisas em favor de outras ou em favor de uma ideia maior do evangelho cristão. Então esse livro aqui, ele é um livro teológico, propriamente teológico. A segunda parte desse livro, ela é mais anglicana, sobre a teologia anglicana. A primeira parte não, ela é uma parte generalista cristã mesmo, e qualquer um pode estar lendo. Eu li tudo, é uma obra maravilhosa. Esse é um livro que inclusive foi escrito no mesmo ano do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Uma outra obra interessante a ser lida é O Peso da Glória. O Peso da Glória também tem vários textos sobre questões voltadas aos aspectos teológicos, mas tem um livro em especial, um texto em especial, que tem a ver muito para nós com relação à obra que eu estou dizendo aqui, que é Por que não sou um pacifista? Ele fala muito sobre essa questão do pacifismo.
você vê, de vez em quando, as críticas de Maldonado ao Vermelindo, dizendo para que ele incentivasse ao seu paciente, se cristão fosse, tomar partido de algo, seja do comunismo que vinha crescendo naquela primeira metade do século XX, seja também na ideia liberal. Ou seja, ele não está se colocando nem a favor de um lado nem de outro, quando ele toma a ideia do cristianismo propriamente dito. Lewis sempre teve um posicionamento muito diferente do imaginável para sua época. Ao mesmo tempo que ele era um cara crítico, ainda que ele tenha uma base bem conservadora, ele era crítico da parte conservadora da igreja anglicana, ele de outra forma também não aceitava as induções marxistas dentro do cristianismo. Por exemplo, ele levanta com muita força a sua crítica ao Jesus histórico. Eu pessoalmente gosto muito desse pensamento e dessa aula teológica de análise de exegese cristã, mas ele se posicionava muito contra essa ideia da busca pelo homem histórico, pelo Jesus histórico, simplesmente pelo fato que ele dava muita força aos conceitos dogmáticos da sua igreja e percebia que cada vez mais o cristianismo estava se empobrecendo da raiz da sua própria origem. Lewis sempre se depositava sobre um critério bastante, digamos assim, firme com relação ao seu contexto de fé. Um outro livro que é muito importante de ser lido e que precede todos os outros, quer dizer, não precede todos os outros no sentido cronológico, mas sim no sentido normalmente de leitura, porque normalmente você começa a ler as obras de Lewis dentro desta aqui, que é As Crônicas de Nárnia. Por que ele é muito importante? Se você quer entender realmente a descrição da figura diabólica para Lewis, você verá num personagem que está aqui dentro, que é a feiticeira branca, ou a Jades, que é a forma com a qual Lewis faz a leitura do demônio e o coloca sobre uma pele de feiticeira. Se você quer realmente entender como Lewis enxerga o diabo, você lê Nárnia, que é um conto infanto-juvenil, não é difícil de você compreender, e você vai poder então ter uma percepção muito mais aproximada do que Lewis está tentando nos mostrar no Cartas do Diabo, Seu Aprendiz. Lembrando que Nárnia é um livro da década de 50, depois desse que ele escreveu aqui. E lembrando também, com muito mais força, que você tem aqui também o tipo de Jesus na obra de Nárnia, que é o próprio Leão Aslan. Então, os meninos têm a configuração, a família, os 4 meninos, os 4 irmãos têm a configuração da humanidade. Então você consegue, mesmo que não tenha muito conhecimento da ideia e da formatação da mente do C.S. Lewis, você consegue entender bem o Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, com um livro de Nárnia e com esses dois que eu também propus aqui. Um outro livro interessante que eu queria dizer para você é esse aqui, ó, A Última Noite do Mundo. Por quê? Não só por conta de todos os textos que ele colocou aqui, mas é porque aqui está o texto de 1972, que faz parte deste mesmo texto que está aqui no Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, que é Maldonado propõe um brinde. Aí você vai enxergar 3 pontos muito interessantes. Primeiro, ele vai confirmar para você que da mesma forma que Tolkien não gostou da obra, ele também não gostou, apesar de ter feito um grande sucesso no período da sua edição. Ele também não gostava da obra, e ele fez em 1962 a segunda parte por tantos pedidos que aconteceram e acabou cedendo por conta disso. Mas ele deixa muito claro que ele não era um fã da obra que ele tinha deixado para todas nós e que a gente está conversando aqui. Uma outra questão também, triste questão, é que ele vem morrer um ano depois desse texto ter sido editado. No campo da biografia, para que você entenda melhor a visão que ele está tentando traduzir aqui em Cartas do Diabo, C.S. Lewis, você tem Surpreendido pela Alegria, da editora Mundo Cristão, e aquele livro que eu falei lá atrás, do Colin Dulles, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Quem quiser ouvir alguma coisa sobre este texto, eu proponho que vá lá no meu segundo vídeo. Foi o segundo vídeo do Virando as Páginas, eu estou falando sobre esta situação aqui. Então vamos estar aqui dando um resumo básico para que a gente possa terminar bem essa nossa conversa. Primeiro, quando ele está falando da primeira parte do livro, eu penso muito claramente que ele está extemporando, está colocando para fora aquilo que ele foi como ateu.
A percepção inicial sobre o materialismo e o objeto da frieza da fé e a aproximação junto à ciência, quero dizer deixar muito claro que C.S. Lewis nunca se opôs à ciência de forma alguma. Ele só está tentando demonstrar a secura que ele percebe e como os pseudos-demônios poderiam fazer para que a pessoa não se aproximasse da tal da fé cristã a partir do seu inimigo. Pois é, o nome de Deus dentro desse texto é inimigo com letra maiúscula. E toda vez, e nesse sentido eu posso dizer, se ele não está baseado na tal guerra espiritual, batalha espiritual que embrenhou-se pelas igrejas evangélicas da década de 90 e no início desse século, ou então na década de 70 e 80 com os filmes de terror, ou os filmes sobre demônio, Dummy, A Profecia, vários filmes que evocam a evolução do diabo sobre o homem, possessão, as lutas e guerras espirituais. Ele não está preocupado com isso nesse processo todo. O que ele está aqui é intensificando uma leitura do ser humano e principalmente o ser europeu. Por isso que ele chama de Segunda Guerra Mundial, na boca de Maldonado, como a Guerra Europeia. De certa forma, realmente, apesar de ser mundial, ela foi construída a partir de países europeus na Segunda Guerra. E isso é muito importante sob a crítica que ele vem a fazer à própria sociedade europeia, que ele percebe que cada vez mais estava esfriando a sua fé, e nesta proporção do esfriamento da fé, você tinha então a possibilidade dos demônios poderem operar o que quisessem, e principalmente na mente de pessoas que não tinham mais fé alguma. Ele está fazendo justamente a crítica sobre o crescente ateísmo que se dava na Europa ocidental e também nas transformações não tão confortáveis para ele da teologia cristã na Europa. Uma outra obra que eu acho interessante a ser lida por nós, e ela é um pouquinho mais espessa, mais contundente, é a obra O Paraíso Perdido, de John Milton, porque por vezes ele levanta algumas ironias para o próprio John Milton, como sendo elogiosas pelo próprio demônio velho, o próprio demônio tio, a tudo aquilo que John Milton haveria de ter pensado. Ele fala também um pouquinho sobre Mary Shelley no meio dessa conversa toda, né? Então, o primeiro processo, o primeiro ponto que eu posso destacar é justamente desse ser humano, deste paciente como um ser ateu. Daí vem a conversão dele, e é o segundo movimento das cartas. Elas são trocadas num segundo movimento, quando esta conversão ela é religiosa. Então ele começa a trabalhar com textos por parte do Maldonado, incentivando o Vermelindo a convencê-lo que ele era uma pessoa humilde, a convencer a sua mãe, da qual ele tinha problemas sérios. Acho muito interessante quando ele fala do fervor religioso do paciente, incentivando para que o Vermelindo levasse a ele a orar pela salvação da mãe, mas jamais orar pelo seu reumatismo. Querendo dizer o seguinte: há um movimento espiritual que faz a gente tirar os pés da terra e não enxergar as possibilidades no outro aqui, e sempre trazer condições e resultados no além e não no aquém. É uma crítica que C.S. Lewis está fazendo à própria igreja e às próprias esferas relacionais dentro dela de comunhão. Ele é muito forte e ele é muito ácido nesse processo. A cabeça do Lewis pensando o que ele escreve na versão do Maldonado, que diz que lhe cansou, ela é muito fina. Você tem que ter uma atenção muito grande para compreender os espaços onde ele quer encaixar cada uma das ironias e cada uma das frases críticas propriamente dito. Ele fala uma outra, ele deixa claro na boca de Vermelindo algo que você acaba por concordar com Vermelindo, só lembrando sempre que Vermelindo e Maldonado é um demônio. Eu falei Vermelindo, mas ele coloca lá na boca de Maldonado. Vermelindo só ouve, só lê. Quem escreve é o Maldonado o tempo todo. Quando o Maldonado adverte ao seu sobrinho para que ele entendesse e pudesse separar esse religioso agora do presente, deixar com que ele pensasse no passado e pensasse no presente.
no futuro. E ele deixa uma frase para mim icônica, simbólica: é no presente que o ser se encontra com a eternidade. Muito interessante, porque ele começa também a questionar os romancistas de época. Ele era um ardoroso apoiador do George Orwell, mas não gostava tanto dos textos do H.G. Wells, apesar de respeitar muito, inclusive ter feito várias menções elogiosas ao H.G. Wells, mas ele tem uma própria intenção de questionar alguns contextos românticos e alguns contos, quando eles faziam com que a história nos desviasse de um propósito, diria ele, mais espiritual, para um propósito meramente e totalmente humanista. Isto é muito claro dentro do C.S. Lewis. Isto é um arbítrio que ele tem para tentar andar nos seus pensamentos, nas suas ideias. O terceiro ponto, para mim, terceira parte do livro, para mim é a mais interessante, né, do livro, quando eu digo a primeira edição de 1940, porque o segundo tomo do que nós temos hoje na obra é aquilo que eu falei para vocês, de 1962, e vai ser utilizado dentro de uns aspectos voltados à Guerra Fria e todos os estabelecimentos sociais e todos os fenômenos sociais que estavam sendo vividos justamente na década de 60, né, e que vão também na mesma linha que estão aqui as cartas do Maldanado para Vermelino na década de 40. Mas o terceiro movimento no livro, para mim, ele é muito importante, porque ele vem trazer o aspecto da conversão verdadeira que se dará neste homem. E ele propõe, então, daí ele dizer, numa das obras que eu acabei de citar aqui para vocês, que ele jamais seria um total pacifista, porque a orientação dele era a seguinte: de que o cristianismo não poderia se radicalizar por temas outros que não fossem o próprio evangelho. Então, para ele, ele via com muita, digamos assim, com muita preocupação o cristão social, aquele que vive só sobre um aspecto, inclusive positivo, das questões voltadas ao cristianismo, mas aquele cristão que entende que todas as questões e todas as observações do mundo passam pelos aspectos sociais e pela ajuda ao próximo. Ele achava que isto valia a pena, mas que era minimizar o impacto da versão do evangelho dentro dessas altercações todas, dessas doideiras todas. Por outro lado, ele também questionaria, ele vai questionar o cristão sob a mente liberal, do Estado liberal, que acha que os contornos do Estado liberal acabariam por resolver os problemas da sociedade, e para ele isso era um antagonismo ao próprio evangelho. Por isso que ele também questionava os tais modismos que ele dizia existir dentro do contexto do livro, dentro do contexto da época, tanto na sociedade como propriamente dito, como também dentro da igreja. O terceiro ponto da qual ele questiona muito é o cristão marxista, quer dizer, aquele que envolve as esperanças marxistas das guerras de classe e da justiça social e emblema isso dentro do evangelho, algo muito próximo ao que a gente vê hoje. Nos dias de hoje, talvez, o C.S. Lewis estaria desconfortavelmente contra o ultraconservadorismo cristão que existe hoje, pautado na família e pautado no Estado, pautado nas coisas morais propriamente ditas, mas sem entendê-las da forma mais, digamos assim, mais profunda do que elas significam. Ele estaria desconfortável com isso, e ele estaria completamente avesso a qualquer divisão progressista dentro por exemplo, do conteúdo e da teologia cristã. Apesar dele ter sido um homem altamente progressista ao seu tempo, altamente visionário ao seu tempo, altamente conhecido e altamente respeitado por tudo aquilo que ele fazia. Bom, eu queria estar falando com vocês algo muito interessante em relação ao canal Virando as Páginas. Primeiro, gente, olha só, a gente não vive sem a tua curtida, ok? A gente não vive sem a tua inscrição. O canal está aqui, a propensão do canal é fazer com que ele cresça e faça parte de uma rede literária e uma corrente literária positiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que o Facebook, sei lá porquê, achou que o nosso canal é um canal de pornografia e de violência, um canal literário de pornografia e de violência. Obviamente, tenho uma absoluta certeza que houve alguma denúncia maldosa contra o canal quando ele estava crescendo muito. E isso atinge não apenas aqueles que estão fazendo o trabalho do Virando as Páginas, quanto os 14 mil entre
curtidores e seguidores do canal lá no Facebook. Muito chato. A gente tem tratado isso junto com o Facebook, tem gente procurando me ajudar com relação a isso. É muito chato você fazer um trabalho de um ano, onde você angaria 14 mil pessoas dentro de uma página e ela é simplesmente tirada do ar, porque na visão de alguém, ou na visão do Facebook, pelo menos aquilo que eles nos informaram, nós estamos projetando pornografia e violência. Eu até entendo que para os dias de hoje literatura é violenta e é pornográfica mesmo, mas não dá para engolir isso e ficar calado. A gente tem que estar lutando contra estas situações, respeitando o Facebook, mas também respeitando e sabendo o que a gente está fazendo nesse espaço, nessa exposição dentro das redes digitais. Essa coisa do algoritmo, o Harari está certo, de vez em quando eles fazem esse tipo de coisa mesmo. Esse tipo de problemas não são nada agradáveis, e eu queria que você participasse do hashtag Volta Virando as Páginas, tá? Se você puder me ajudar, se você puder estar postando isso no Facebook, Volta Virando as Páginas, tem um monte de gente colocando, tem dois grupos de pessoas que estão me ajudando muito na tentativa de retornar ao canal, e quero convidar você que visite lá o nosso canal no Instagram, que está crescendo. Se por um lado ele perde no Facebook, por outro está no Instagram. Eu espero que a mesma equipe do Facebook não ache que no Instagram o nosso perfil seja também pornográfico e de violência. No mais, curta o canal, participa com a gente, como eu sempre digo, supere-se, evolua, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até a próxima. Gente, vale a pena você ter nas suas mãos Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis, mas leia esses outros livros que eu evoquei para vocês. Até mais, fiquem com Deus, até logo, gente.